Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Mastercast, o podcast do Master Salto. Hoje a gente vai falar de um tema óbvio. O óbvio precisa ser dito. E eu trouxe a minha amada esposa, Ana Catarina, para a gente falar desse tema tão importante e como é que a gente trata essa questão aí no nosso dia a dia. Boa noite, meu amor. Já é boa noite? Já é boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui e hoje a gente vai falar um pouquinho mais voltado para pais, pais e mães, né? Especialmente pais especiais e mães especiais que carregam a responsabilidade, né? Não gosto de chamar isso de peso, mas que carregam a responsabilidade, assim, de ter filhos que têm demandas diferentes, que têm precisam de tempos diferentes, precisam de cuidados especiais. E a gente está passando por isso há 14 anos já, né? E a gente tem muitas experiências e muitas coisas que a gente quer transmitir para aquelas pessoas que estão iniciando essa trajetória ou que já estão até algum tempo, mas que é muito interessante a gente compartilhar essas coisas e o nosso aprendizado. Eu acho importante a gente trazer porque tem muitos pais, né, que vivem essa situação. Eu estava vendo uma postagem hoje e justamente uma pessoa que você não imagina, mas eu vi na foto, que é a grande polêmica do momento, que é o Casarré. E aí eu vi a foto da família e pensei, eu tenho que falar nesse tema, eu tenho que postar sobre isso. Sim. E a foto que eu fui buscar, eu vi uma Maria Clara no braço dele. É a Valentina, né? O nome eu não sei, acho que é a Acho que é Valentina. Valentina. E eu vi a foto linda, né? Com aquela família Sim. grande. E Aquela a foto, customizada. quando eu olhei assim, caramba, mais um pai atípico, trazendo essa vivência de paternidade e de homem, né? De como ser homem. Mas eu achei fantástica a foto, vou fazer uma postagem sobre isso. Não, é Guilhermina. Guilhermina. É Guilhermina o nome dela. E aí eu descobri que ele também é um pai atípico. Fui lá na Ele mensagem, mandei uma mensagem para ele. Ele disse, ó, tô aí, se precisar de alguma coisa, tá? A gente pode fazer alguma coisa juntos aí. Eu disse, é bem difícil você ver uma mensagem dessa, né? 4 Sim. milhões de seguidores agora. Já bateu 4,1 milhões. 4,1 milhões de seguidores. E eu disse, é bem difícil você ver essa mensagem, mas o impossível não existe, né? O impossível só existe Sim. para quem não acredita. Então eu quero trazer aqui, hoje, já que nós estamos aí há 28, 28, 29 juntos. 28. 28. Uma trajetória que eu como pai, eu não imaginava que isso ia acontecer. Porque você tem um sonho de ter uma família, eu tenho uma história de paternidade complicada, porque meu pai não era nada do que eu imaginava. Eu honro a vida dele, porque sem ele eu não estaria aqui, nem estaria casado com Ana. Mas toda a história que ele construiu, eu estava vendo uma cena ontem num filme. Qual foi o filme que a gente estava assistindo ontem na Netflix? Imparável. Foi Imparável? Isso, Imparável. imparável. E aí tinha uma família onde o pai não era um cara presente, tinha algumas crianças, e ele brigava muito com o mais velho. E eu me via no mais velho, ele confrontando. O mais velho não tinha uma perna. Lutador lutador de luta greco-romana, né? Isso. E aí no final tem um confronto do pai, chega a polícia e tal. E eu vivi isso. Muitas vezes eu fui parar na delegacia por conta de violência verbal do meu pai, violência psicológica. Nunca ele partiu para a violência em si, né, de bater na minha mãe, ou a gente levava uma cinturãozadezinha. Ele tinha uma violência psicológica muito forte, de dar murro na parede, de dizer que ia se enforcar, enfim. E aí, quando eu trouxe isso para ser pai, eu quero ser o melhor pai que eu posso ser, o melhor marido que eu posso ser. Lógico que não sou perfeito, você erra, você tenta acertar, mas eu vou ser diferente. E aí vem o quê? A gente passou 7 anos, né? A gente namorou Namora. 7 anos
para noivar, depois passou mais 7 anos para Clara chegar. A gente jovem, querendo se divertir, passear, não levou em conta que a vida passa. Com passeio, a vida passa. Tanto é que hoje, 28 anos depois, né, eu estou com 50. E a gente não tem como voltar ao tempo, tem como remir o tempo. E aí a gente passou 7 anos para vivenciar a chegada de Clara. E todo pai acredita assim, caramba, vou levar minha filha na escola, né, vou botar ela na carcunda, vou brincar, vou fazer isso, aquilo. Mas só que, no caso da gente, não foi assim que aconteceu. A gente descobriu que Clara era especial. Na época, na minha época, chamava-se especial, tanto é que eu escrevi um livro com o nome Pai Especial. Hoje, mais moderno, se chama Atípicos. Mas era óbvio, olha só, era óbvio que não tinha como a gente prever o que ia acontecer. Só estava na nossa mente, nas nossas ideias. Exatamente. E o sonho, né? Aquele sonho de ser mãe que eu tinha tantos anos se realizou, né? Porque o fato de você receber um filho especial, você recebe só responsabilidade dobrada, né? A gente não está preparada nem para cuidar de um filho que vem com saúde e aí de repente vem alguém que precisa de tudo, né? Tem uma dependência total da gente. Então, a Clara, ela até hoje não tem diagnóstico. Ela é tratada como uma encefalopatia crônica de provável origem genética, não progressiva. E hoje o tratamento de Clara é as convulsões, que ela hoje é tratada, e a gente dá a melhor vida que a gente pode dar para ela. Eu sei que muitos pais enfrentam a mesma coisa. A gente buscou muitos anos o diagnóstico, né? Porque a gente quer o nome da doença, né? Não porque a gente quer dar um nome à doença, mas porque a gente tem esperança de um tratamento. Existem muitas doenças raras hoje que são descobertas, mas que não têm tratamento. Então, você tem o diagnóstico na mão, você espera que existam alguns casos no mundo que você vai ter uma comparação, né? Será que já existe algum tratamento? Será que existe? Então, as doenças raras, elas funcionam assim. E Clara é tratada como uma doença rara, porém sem diagnóstico. E o que fazer com isso, né? E o que é que a gente vem vivendo durante esses quase 14 anos, né? Porque agora, no dia 24, daqui a 22 dias, Clara faz 14 anos. Contra todas as expectativas, né? Contra... Quantas pessoas já pararam para me perguntar, né? E aí, qual a expectativa de vida dela? Eu me lembro que no banco, quando eu trabalhava, muitos clientes me perguntavam. E o médico diz quantos anos? As pessoas têm muita curiosidade nisso, né? As pessoas não têm muita noção do que perguntar, do que falar para uma mãe, né? Quando Clara estava na UTI ou quando Clara estava com alguma situação mais delicada. Geralmente as pessoas querem falar, mas elas não sabem o que falar. E muitas vezes elas falam bobagem, elas falam coisas sem sentido e simplesmente para falar. E muita gente fazia muito essa pergunta: qual é o tempo de vida dela? E o que é que o médico diz? E ela vai andar? E ela vai falar algum dia? E ela vai... E eu ficava assim... Se ela comer pela boca, para mim já tá maravilhoso, né? Porque, claro, aos 3 anos colocou uma GTT e de lá para cá ela não come pela boca. Então, enquanto as pessoas que não fazem ideia do que a gente vive, do que a gente passa, ficam fazendo perguntas assim sobre andar, sobre será que ela vai... A gente fica querendo que ela faça o mínimo possível, né? Eu queria que ela dissesse uma mamãe. Eu queria que ela dissesse um papai, mas ela diz isso sorrindo todos os dias. Ontem eu estava dando banho nela, ela adora tomar banho, e agora como ela está com a perninha engessada, ela teve uma fratura no fêmur. A gente não sabe exatamente como aconteceu, a gente tem mais ou menos uma ideia, mas 40 dias, 42 dias sem estar debaixo de um chuveiro tomando o banho que ela tanto ama. Mas a gente procura dar o melhor banho que a gente pode dar no leito e lavar o cabelinho dela que ela adora. Então, só aquele momento ali de estar lavando o cabelo, o rosto dela
o sorriso dela, as piscadas de olho que ela dá, porque é a forma como ela se comunica, né? A irmã adora participar desses momentos também. Só esse momento é assim, é obrigada, mamãe, eu tô amando, mamãe. Você já fica praticamente ouvindo ela dizer isso. Mas não é todo mundo que entende, né? E quem tá de fora realmente, cada mais de fora, mais distante dessa realidade. As pessoas falam às vezes assim, eu sei o que você está sentindo, eu imagino o que é que você passa, eu imagino. E por muitas vezes eu ficava calada quando as pessoas diziam isso. Mas eu passei a responder só assim, não, você não faz ideia. Você não faz a mínima ideia. Porque as pessoas querem comparar seus filhos a outras crianças, a outras realidades, a um colega, ou até alguém da rede social que ela acompanha que tem alguma doença rara. Mas cada criança, cada família tem a sua realidade. E a gente tem a nossa. E não é que seja uma realidade ruim, não é que seja uma realidade triste. É uma realidade diferente. É uma realidade que vai nos dando um aprendizado diário. Que todos os dias, de repente, a gente tem que estar tomando caminhos diferentes, né? Fazendo escolhas diferentes. Nem sempre são as melhores, mas são as que a gente acha que é a melhor naquele momento. E essa é a nossa rotina diária, né? Toda vez que tu vai falando, eu vou relembrando, né, esses momentos e sentindo aquelas coisas que aconteceram desde o dia do, entre aspas, o dia fatídico, né, da notícia da neurologista, e que a gente chorou no carro e tivemos alguns minutos ali para decidir se ia passar o resto da vida chorumingando ou fazer alguma coisa. Passamos muitos anos buscando diagnóstico, um nome, uma resposta. A gente foi para a Tailândia, fez células-troncos, e sem resultados aparentes. Sempre uma esperança de, ela focou mais, ela está fixando mais o olhar e tal. Mas os grandes avanços nunca aconteceram. São muitas dúvidas, muitos apegos, muitos medos, e a gente vem aprendendo. Não adianta você dizer que sabe tudo, a gente vem aprendendo todo dia como lidar. A gente descobre aqui uma estratégia, descobre uma forma ali de como lidar, de como entender essa situação, mas também é algo que eu não delego para ninguém. É impossível delegar essa missão. Deus deu para a gente porque eu acredito que Ele viu algo, não que a gente tivesse pronto, mas vamos preparar Ana e Luciano, porque neles eu confio e eu vou prepará-los para isso. Clara hoje vai fazer 14 anos, como você falou, acabou de fraturar a perninha, e aí imagina o incômodo de alguém que não se mexe, né, não anda, não poder dizer, eu fico me colocando no lugar dela às vezes assim, como é que ela pode dizer, papai, tá coçando dentro do gesso. Papai isso, pai faz aquilo, não faz isso. Esse tipo de pensamento, que é uma sabotagem, né? Porque de fato a gente nem sabe se ela está pensando isso, mas a gente pensa naquilo e acaba sentindo e leva aquilo como verdade. E eu tenho certeza que cada vez, como você falou do banho dela, que ela sorri, ela está falando papai. Ela está falando mamãe. Há 5 anos, não, 10 anos atrás, quando me perguntaram numa entrevista o que é que você mais queria. E de fato era ouvir ela dizer papai. Mas aí você vai aprendendo a ouvir de outras formas, né? Então, eu fico contando as piscadas dela. Para mim, cada piscada ela está dizendo alguma coisa. E ela fala de fato. Porque ela olha, você chega nela,
Eu digo, papai, Clarinha, papai está aqui com você. Eu começo a elogiar ela, falar dela, olhando no olho dela, assim, fixo. E ela para, ela fixa também e faz uma piscada, duas piscadas. Não é uma piscada simples. É uma piscada de se eu estou entendendo, papai. O jeito que eu posso lhe responder é esse. Então, veja que situação. Não é fácil você ser pai. Eu já vejo muitos pais aí que têm a oportunidade, como a gente tem a Carolina, que não tem nada, né, neurológico, de você vivenciar isso e conversar e brincar e puxão, né, e entender como é que ela está vendo essa situação, como é que ela está entendendo isso, como é que ela se vê dentro de uma família atípica, como é que ela se vê dentro de uma família que a irmã não pode correr com ela, brincar de pega, não pode nada disso. Como é que ela se vê nisso? Eu já fiz uma terapia com ela e foi muito emocionante, porque no final ela disse, eu só queria passear mais. Que ela é criança, ela tem 9 anos, ela não entende muita coisa, né? Nós vamos sendo formados até os 21, a gente não está completo ainda. Então imagina uma criança de 9. E aí você não pode querer que ela pense igual a você, que ela pense igual a mim, que ela pense igual a mãe. Não pode, você tem que entender que ela está numa fase de entender tudo que está acontecendo ao redor e lidar emocionalmente com isso. Imagina só a mente dela, a cabecinha dela. Ela fica adotando estratégias, fica se ocupando. Tem hora que parece que eu entro no corpo de Carolina, parece que eu entro no corpo dela quando ela está fazendo algumas coisas. Eu me vejo nela. Eu me vejo o que é que ela está querendo com essa atitude. O que é que ela está querendo? Ela não está pedindo isso aqui. Tem hora que ela chega, e eu estou com o celular trabalhando, fazendo alguma coisa, ela esbarra. Ela esbarra não é porque ela é desastrada, é tipo assim, solta o celular, olha aqui para mim. Tem várias coisas que você pensa que é aleatório e não é, se você prestar atenção, não é aleatório. Ela está querendo dizer alguma coisa, então ela vem com o bebezinho, dá a mamadeira dela, papai vem cá, senta aqui, dá a mamadeira dela. Não é porque ela não quer dar, ela fez isso comigo ontem. É porque se eu vou pegar a mamadeira e vou dar a mamadeira, eu não vou fazer outra coisa. É um jeito dela ter atenção. Como ela pede muitas vezes às meninas que trabalham lá no home care, diz, senta aqui do lado. Ela só quer que você sente do lado, é sentir a sua energia, a sua presença. Não é que quer que você faça alguma coisa a mais ou vá fazer uma tarefa dela, não, é só sentir que está envolvida de pessoas. São adultos? Adultos. Imagina uma criança, como é que vivencia isso. Eu digo porque eu era uma criança e eu tinha 2 irmãos. Então é muito diferente você ter 2 irmãos, até para arengar, para brincar, para correr, para fazer várias coisas, e você não ter esse irmão. E quando você não tem o irmão, você corre para onde? Para os primos. Eu tinha muitos primos. E você corre e não tem o primo, vai para onde? Para os coleguinhas da rua. Hoje em dia você não sai na rua para ter coleguinha, as pessoas vão para suas casas, estão nem aí com as outras, né? Primos, nem se fala, amigos. Então a gente tem que dar o nosso jeito. Não é reclamar do que está acontecendo, é dar um jeito, um atalho para a gente viver da melhor forma essa situação. Essa, eu acredito que é uma estratégia que a gente pode adotar, a gente vem adotando, não somos pais perfeitos, tá? Então essa vulnerabilidade, essa entrega, eu não tenho esse peso nas costas, eu sou um pai maravilhoso, Ana é uma mãe maravilhosa. Nós somos os melhores que a gente pode ser. Com acertos, com falhas, todo dia tendo que aprender, todo dia caindo, levantando, rindo, chorando, mas sempre juntos, né? Foi assim que a gente prometeu na igreja, diante de Deus, e vai ser assim para sempre. E essa coisa de você ter um filho com uma necessidade especial e um filho que é completamente normal, né? Você vê hoje a maioria das pessoas querem nem quer filho ou quer só um, né? Filho único. A gente queria 3, né? Mas a gente, né? Deus. Eu tive 4 gestações. Queria não, quero 3. Quer, né? Eu tive 4 Vai gestações. chegar a próxima ainda. Mas 2 não evoluíram. E
Quando a Clara nasceu, a médica indicou que a gente não tivesse outro filho, né? Porque a Clara não tinha diagnóstico. Você imagina, até hoje, Clara não tem diagnóstico. Se a gente tivesse acreditado nisso, né? E a gente foi para Tailândia fazer as células tronco dela. E lá eu fiquei grávida. Recebi esse presente. E eu me lembro que até a minha médica, a minha ginecologista, ficava me perguntando, querendo que eu fizesse terapia, porque ela achava que eu precisava de terapia. Porque se viesse alguém com a mesma doença da Clara, né, ou com o mesmo problema da Clara. E eu dizia para ela que eu não precisava de terapia para isso, porque de fato eu não tinha essa preocupação. Porque se Deus fosse me dar duas Claras, ele sabia que eu deveria receber duas filhas naquele mesmo problema. Ou se ele me desse uma filha que tivesse uma vida completamente normal. E a Carolina nasceu saudável, uma criança extremamente saudável. E a gente vem aprendendo. O Luciano falou dessa questão de que sonhava, né, que botar no colo e correr e brincar. Eu me lembro da primeira reunião da Carol na escola. Eu fui lá de óculos escuro. Era uma reunião para falar sobre como era o ano letivo e tal. O primeiro ano que eu coloquei ela no maternal. Ela tinha 2 anos e meio. E eu chorei a reunião inteira. Eu me lembro que eu chorei a reunião inteira. Eu estava de óculos escuro, eu fazia assim para secar as lágrimas. Porque passou um filme na minha cabeça naquele dia. Porque eu queria muito que a Clara estivesse na escola. E a Clarinha aí já tinha mais de 5 anos e eu nunca pude colocar ela numa escola. Muitas pessoas até perguntam, mas ela não vai para a escola? Infelizmente, Clara não pode ir para a escola. A gente já tem home care, a gente vai fazer 10 anos que tem home care. E é um apoio. A gente depois vem falar sobre esse tema, né, com mais detalhe. E é um tema que realmente precisa ser conversado, porque é um desafio. São duas coisas, né? É uma bênção o fato de você ter um suporte de médico, de enfermeiro, de técnica de enfermagem, de equipamentos, né? De vida. Você tem um hospital em casa. Mas, ao mesmo tempo, você não tem mais a sua casa, porque sua casa virou um hospital. Então, sua filha precisa conviver com isso, né? Clara divide um quarto com Carol. Então, o quarto de Carol é um hospital e é o quarto de Carol. A nossa casa é um hospital. Ontem, 10 horas da noite, né? Tava chegando a gente queria, Oxigênio. né? Fechar a porta de casa e descansar. A gente tava sem técnica de enfermagem, porque a chuva aqui do Recife, né? Alagou de forma que a técnica não conseguiu chegar lá. E a gente dormiu sem técnica. E 10 horas da noite a gente tava lá esperando o oxigênio chegar, porque o oxigênio de Clara tinha secado e teve um atraso. Mas são desafios que a gente todos os dias vai aprendendo e que a gente vai agradecendo e que a gente vai vivendo. E Carol vai vivendo junto com a gente, né? Carol tem uma vida completamente diferente das coleguinhas, das amiguinhas da escola, de todo mundo que tá ao redor dela. Mas eu tenho certeza que ela tem uma vida muito feliz, porque o que a gente pode fazer para a Carol estar inserida nisso, mas de forma leve e continuando sem criança. Tanto que hoje eu estava conversando com uma amiga e dizendo assim, e falando um pouquinho de Carol, né? E falando que ela era muito infantil. Se ela vai fazer 10 anos. E eu me lembro que eu fui uma criança muito inocente, assim. Eu não tive acesso às coisas, nem tinha redes sociais naquela época, né? Mas eu, quando fiz 10 anos, eu não tinha a cabeça de Carol, eu tinha uma cabeça muito mais avançada. E eu não lembro muito da minha infância, da minha primeira infância, assim. Recordações que eu tenho é mais dos meus 8, 9 anos para cima. Eu tenho uma dificuldade enorme de lembrar as coisas antes dessa data. Mas com 10 anos eu tenho bastante lembrança de vários fatos. E eu sei que eu era uma pessoa muito mais evoluída, né, com relação a conhecimentos, a ter acesso a coisas, né, que não era só de criança, do que Carol. Porque a gente tentou
privar ela disso tudo, né? Então, é uma criança extremamente inocente, doce. Então, ela gosta de brincar, ela gosta de coisas de criança. Ela, até hoje, acredita em Papai Noel. Então, assim, e a gente não quer tirar essa inocência dela, até ela realmente, dela mesma, ela perceber tudo isso, né? Porque ela já tem esse peso de estar dentro de um hospital. A casa dela virou um hospital desde que ela nasceu, praticamente. Com 9 meses, Clara internou. E com 11 meses, 12 meses, praticamente um ano, a gente estava voltando com Clara. Carol fazendo um ano e Clara voltando para casa com home care. Então, ela viveu dentro desse mundo, né? Ela não conhece outro mundo. Mas a gente tenta fazer com que isso seja de forma mais leve, que ela consiga ser uma criança que tem uma vida normal, inserida nisso, né? Inserida nesse ambiente. Quero fazer uma pergunta, que eu coloquei algumas coisas aqui para a gente tentar trazer algumas realidades para as pessoas que estão vendo, especialmente os pais especiais, né? Então, tem algumas frases aqui para a gente, alguns insights aqui. E como a gente está falando que o óbvio precisa ser dito, né? E quase ninguém diz que a gente não está bem o tempo todo, né? Os pais, eles vivem realmente no modo sobrevivência. Só que a gente não precisa demonstrar isso, a gente não precisa demonstrar fragilidade. Eu não preciso passar o tempo todo chorando, eu não preciso estar o tempo todo nervosa, eu não tenho que descontar nas pessoas o meu medo, né? As minhas angústias. E muitas vezes a gente realmente tá assim, muito acabado, muito destruído, né? A gente já passou por momentos desses quando Clara intercorria, assim, né? As madrugadas e madrugadas infinitas da vida. Mas, mesmo exaustos, mesmo a gente nunca perdeu a esperança, a gente nunca deixou de acreditar. A gente já passou por momentos bem desafiadores com Clara. E você já passou em algum momento que achou que eu estava bem administrando aquela situação e, sei lá, descobriu que eu não estava? Já sentiu isso? Já chegou nesse... De saber se você estava bem em algum momento, mesmo administrando a situação? Sim. Eu, sei lá, disfarcei muito bem alguma coisa. Não, eu sempre acho, né? E eu tenho certeza disso, de que você não disfarça muito bem, mas que tem uma força maior do que a minha, que eu não tenho. Até talvez desproporcional, né? Não mostrar tanta fragilidade, não chorar, né? Não se desesperar. Talvez você se cobre muito de ser forte demais. Tipo assim, se eu cair, Luciano vai cair junto, alguma coisa desse tipo. Não disfarçar, mas ser forte ao ponto de esconder isso, talvez. Acredito. Na verdade, eu nunca escondi que estava sendo forte. Eu nem me acho tão forte. Mas a gente recebeu essa missão aqui no mundo, né? Ser de fortes e corajosos. E a minha força sempre veio de Deus, né? Mas o que é que eu pensava muitas vezes, né? Especialmente nas madrugadas que meu marido dava uns bugs assim. Era muito cansativo para ele, porque eu tinha uma válvula de escape, eu saía todos os dias para trabalhar e ele ficava em casa. Ele estava sempre inserido naquele ambiente de Clara. Então, geralmente ele não tinha essa válvula de escape, né? Geralmente ele não tinha acesso. Eu ia no banco, eu passava o dia inteiro vivendo outros problemas, enquanto ele estava em casa vivendo o problema só Clara, administrando as técnicas de enfermagem, as trocas, administrando os erros, administrando, né, aquelas novidades, administrando as febres de Clara, administrando os internamentos, que sempre foi ele que passou meses hospedados com Clara em UTI, porque eu precisava trabalhar. E eu tinha, assim, eu tinha que, eu pensava o seguinte, eu dizia assim, se eu cair agora, lascou. Então, eu tinha que ser mais forte ainda, né? Ou eu não podia demonstrar a minha fraqueza ou a minha fragilidade. Mas, muitas vezes eu
segurei choro, eu realmente tive vontade de chorar, mas eu já chorei muito, eu já chorei em banheiro, eu já chorei lá no trabalho mesmo, eu vivia chorando em banheiro. Eu subia, travava aqui às vezes, eu não conseguia nem respirar direito e eu subia para chorar. E às vezes eu encontrava alguém no meio do caminho que olhava assim para mim, e se a pessoa falasse comigo, eu já começava a chorar. Aí ela me abraçava, eu dizia, pronto, era só o que eu precisava. Eu não quero falar nada, eu só quero um abraço, porque não é fácil, né? É bem desafiador. Não é todo dia que é assim, né? Mas tem dias que são bem pesados, né? E se você não tem um apoio um do outro, e o que é que eu vi em Luciano? Muitas vezes ele demonstrava, ele falava até assim, né? Que Clara é o. Como é que se fala? Não, eu sempre É o brinquei. termômetro. Clara, meu É, termômetro, Clara é o e meu termômetro, Carolzinha, é o meu meu carregador. carregador. Mas de que forma? Eu pensava assim, se Clara é o termômetro, porque ela não é uma linha, né, que está sempre bem. Ela está sempre descendo e subindo. Então, quando ela estava bem, eu ficava bem. Quando ela estava mal, eu ficava mal. E Carol, meu carregador, porque diante de todo aquele turbilhão de coisa acontecendo, um abraço de Carol, tipo assim, meu Deus, eu não só tenho Clara para me preocupar, eu tenho Carol, né, para aliviar. Então sempre brinquei de Carol, de Clara, meu termômetro, e Carol, meu carregador. Talvez você declarando, né, porque tudo que a gente declara, a gente vai estudando, vai aprendendo. Uhum. Tudo que a gente declara e a gente É, pensa e passa a acreditar, aí se você passa a torna. viver, né? Então, eu estava estudando hoje justamente isso, física quântica. Tudo é energia. Se tudo é energia e eu sou igual a você e nós somos iguais, entre aspas, a essa mesa, a tudo que existe, então se eu pensar em alguma coisa, eu vou receber de volta aquela vibração. Então não é que as coisas acontecem. Tem até a história da pré-queda, né? As coisas não acontecem do nada. A gente sai pensando, declarando e as coisas vão conduzindo para aquilo ali. Ontem no filme aconteceu mais ou menos isso. O pai e a mãe tinham um relacionamento conturbado e ela foi levando, empurrando com a barriga até chegar naquela confusão final que já vinha sendo alimentada lá no início. Então, quando eu vi o filme, isso aqui não acaba bem. Não é do acaso, não é? Não acredito que seja isso. E para a gente encerrar esse assunto, então, o que é que eu vivia, né? Quando eu via Luciano emocionalmente abalado, eu dizia assim, não, eu tenho que segurar as pontas do lado de cá, né? Então eu precisava estar forte, porque inclusive, vamos lá, chegamos numa UTI para resolver o internamento de Clara e dar algum problema. Quem ficava na parte burocrática? Eu ficava. Então, ele ficava lá com Clara, né, dando toda assistência lá com os médicos, com a enfermeira, mas eu ficava administrando isso. Então, tinha muitas vezes que era bem desafiador você manter a calma, né? Porque a vontade era de gritar, era de voar computador, era de fazer tudo, mas você tem que manter a calma, né? Isso a gente vai aprendendo no dia a dia, né? Vamos falar um pouquinho sobre a carga mental. Ele fala aqui sobre divisão. Não, não é só cuidar, é pensar o tempo todo, né? As consultas, medicações, crises, tudo que a gente vive, na verdade, com ela, home care, as técnicas, tudo que a gente vive, né? Você sente que eu vejo tudo o que você faz? Você acha que tem ou não? Tem alguma coisa que não é, alguma cobrança nesse sentido que acha, não é, ele faz menos ou por alguma coisa que eu faço, ou por alguma coisa que eu digo, ou deixo de fazer? Não, eu não acho que você veja menos do que eu faço. Eu acho que eu tenho um alerta maior do que o seu. Um alerta no sentido de
É obrigação minha de ser o provedor, obrigação minha de ser o protetor da casa, da caverna, né? Como homem. Então eu acho que a responsabilidade, por exemplo, se alguém tem que ficar acordado, tem que ser eu. Se alguém tem que dormir no sofá para ver se vai, tem que ser eu. Muitas vezes eu não consigo, né? Pelo cansaço e você acaba acordando às vezes na minha frente e tal. Como ontem, por exemplo. Mas eu tenho que estar ali perto. Eu acredito que seja isso. Mas eu tenho certeza que você vê o que eu faço, né? Talvez eu faça até demais e você acha, não, você está passando do ponto, né? Está querendo fazer demais. É porque sempre pode existir, né, entre o casal essa cobrança, né? Porque geralmente a mulher carrega um peso maior na criação dos filhos, né? No dia a dia, administração da casa. O Luciano sempre foi daquele que, em alguns assuntos, né, ele sempre dizia assim, por exemplo, a administração da casa, sei lá, qualquer Dinheiro. coisa que eu vou ver com Vânia, né, com a nossa empregada, alguma coisa, ele faz isso aí com você. Isso aí é a mulher, isso é coisa da mulher, né? E eu respeito, né, tudo isso. Mas assim, com Mas relação deixa à eu fazer um criança. parênteses, né? Nessa questão, principalmente se tiver mulher no assunto, eu sempre acho que isso é com você. Sim. Porque é completamente diferente. Eu conversar com alguém, com a técnica, com Vânia, coisas aleatórias é uma coisa, mas coisas da casa soa diferente. É como tipo assim, não, isso não é função dele, o que é que ele está fazendo? A não ser que o cara esteja vivendo sozinho como Barbosa, né, o seu pai, e aí ele contrata alguém, ele vai ter que dar as ordens lá, mas na casa, eu acho que a casa, tipo assim, o homem é feito para ir para a rua, para caçar, e a mulher é feita para administrar o lar. Então ela é que sabe, não é nem que eu estou querendo sair da responsabilidade ou não, mas eu acho que você falando, a sua comunicação com outra mulher, ela é bem mais aceita do que o homem falando, entendeu? É mais sobre isso. Mas essa questão, né, de você estar ali, de estar carregando o peso emocional, de você estar vivendo aquilo no dia a dia, a gente sabe realmente dividir bem essas tarefas, né? Eu já chamei a atenção dele, hoje a gente tem muito mais consciência, né? A gente tem aprendido muito, assim. Por isso que a gente quer cada dia mais falar sobre esse tema, né? Porque a gente fez muitas escolhas erradas. A gente tomou decisões, a gente seguiu caminhos errados, né? Por falta de entendimento mesmo, por falta de conhecimento, né? Meu povo padece por falta de conhecimento. E por isso que a gente está nesse processo de aprendizado para a gente poder E que não corrigir dá para essas coisas. cobrar, que não dá Não, para não dá para cobrar da cobrar. gente que soubesse, porque a gente só Exatamente. sabe por quê? Porque a gente A viveu gente um viveu. processo de 13, 14 anos que a gente aprende todo dia e diz, caramba, olha como eu errei lá atrás. Mas a gente ia errar mesmo, porque não tinha manual. Onde é que tu imaginasse a tua vida namorando comigo, que a gente ia ter com 7 anos uma filha atípica? Nunca passou pela minha cabeça, nunca passou isso pela minha cabeça. Então você tem que reformular todo um sonho que você escreveu, né? Aquele sonho está lá, da Clara, que a gente comentava com todas as festas, encontro de amigos. A minha Maria Clara, a tua Maria Clara, todo mundo queria ter uma Maria Clara. E aí tem várias Maria Clara que a gente conhece e a nossa é a única atípica. E daí? Deus entregou assim, não sou. Eu quero deixar bem claro aqui, eu não sou menos feliz por causa disso. De forma, não trocaria Clara por nada. É desafiador. A esperança, o que é que alimenta meu coração? Pode ser loucura, o que você pensar aí do outro lado, né? É que eu sempre tenho a esperança que ela vai andar. Eu tenho esperança que ela vai levantar daquela cama, daquela cadeira, que ela vai falar. Eu mantenho essa esperança, pode ser loucura que for. Porque se eu não manter essa esperança desse milagre, eu já morri. Então, se eu estou vivo, eu acredito que você deve acreditar o tempo todo. Eu fecho os olhos várias vezes e eu vejo isso acontecendo. Principalmente que a gente estudou para isso. Então, a gente sabe que tudo é energia, tudo é neuroplasticidade. Imagina, nós temos aí o umbigozinho de Carol congelado. As Para células que trocam você do cordão umbilical. o cordão umbilical de Carol? Para que você fez isso? Não tem certeza, não tenho certeza nenhuma. Mas veja como está evoluído. Olha essa era de hoje,
da inteligência artificial que traz muita coisa ruim, mas imagina hoje um monte de cura que a gente sabe que vai acontecer, de repente surge alguma coisa que a gente está preparado. Ah, foi um milagre, não, a gente estava preparado no caminho para aquilo acontecer. E se acontecer, a gente está preparado. Se não acontecer, tudo bem, ninguém vai morrer aqui. Mas se acontecer, a gente vai vivenciar isso. Para a gente entrar num tema sobre casamento, né? Vamos concluir essa questão do que a gente está falando aqui, nessa questão da carga emocional, né? Que a gente vive diariamente. Porque além de você carregar várias bandejas, né? Do dia a dia, da rotina, de medicação, de médicos, de terapias. Nossa, é uma lista interminável, né? A gente tem a questão emocional, né? Porque o tempo todo a gente está envolvido com isso. Então, é um susto, é uma solicitação de um plano de saúde que nega, é um internamento, é algo, você entrar no hospital. Essa semana passada a gente passou por um susto enorme, que praticamente quase que a gente tem que ir para um hospital, para um UTI, né? Por conta de uma fratura de Clara, porque ela chega no hospital de fraturas e lá ela vai querer desaturar e quase ter uma parada e todo mundo ficou desesperado, né? E a gente tem que administrar aquelas emoções. E diariamente a gente vive coisas assim, são, sabe, assim, é loucura. E a gente precisou, nesses anos todos, estar trabalhando sempre isso, a questão do emocional, porque sem isso a gente não teria conseguido chegar aqui, né, como pessoas normais. Porque tantos pais hoje, tantos casamentos acabam, porque tantas pessoas ficam loucas aí, né? Luciano nunca fez terapia. Eu não vou dizer que eu nunca fiz terapia, porque há 2 anos atrás, eu fui para um psiquiatra e ele me passou uma terapia com um psicólogo. E eu fui fazer essa terapia, e era inclusive online. Eu estava trabalhando ainda. Eu era no finalzinho do expediente, eu ia para o meu carro e lá eu ficava 30 minutos com a psicóloga conversando. Eu acho que a gente ficou uns 2 meses, semanalmente, nessa conversa. Até o dia que ela me falou assim, que não via sentido naquela terapia, porque ela disse que não achava que eu tinha necessidade daquilo. Porque, pelo que ela vivia, pelo menos o que eu falava para ela nas sessões, né? Ela via que eu estava assim, administrando bem a minha vida, a minha rotina, a parte emocional, e que ela não tinha que me ajudar. E simplesmente ela me liberou, né? Ela me demitiu da terapia. Então, tirando esse parêntese aí, né, desses 2 meses que eu fiquei com essa psicóloga, a gente nunca fez. E todo mundo, eu me lembro que vários clientes meus, inclusive que eram terapeutas, eles falavam, vocês fazem terapia? E eu sei que horas? Quando? E a gente nunca fez, né? Eu disse que assim, a nossa terapia foi Carolina, né? A nossa rotina lá. Eu lembro que eu encontrei na confeitaria uma válvula de escape também que eu adorava. Então eu passava as madrugadas aprendendo, fazendo bolos, construindo coisas assim. Quantas madrugadas eu fiquei acordada vendo essas coisas e investi nisso. E basicamente, ou melhor, principalmente Deus, né? Que estava ali presente, nos socorrendo, né? Nos dando sanidade mental e nos dando forças, né? Para a gente ultrapassar aqueles desafios. Agora vamos falar no casal. O filho vira o centro. Clara virou o centro de tudo. Ela era a prioridade número 1 da nossa vida, né? E continua sendo. E muitas vezes o casal desaparece. Falta de tempo, falta de energia, culpa, né? Vamos sair só nós dois. Como a gente vai sair e deixar Clara? Não tem momento de casal, porque... E Clara? Se Clara não pode ir, a gente também não vai, né? Agora, Carol, se os 4 não podem ir, a gente também não vai. Então, a gente viveu muito tempo isso, né? E a gente percebeu que estava construindo o caminho errado, né? Muitas vezes a gente não escolheu um ao outro. E nesse caminho de aprendizado, a gente foi vendo que se a gente continuasse daquele jeito, o casamento ia deixar de existir. Porque existiam os pais de Clara, os pais de Carol,
Mas não existiu casal, Ana e Luciano. Fala um pouquinho sobre isso. Ela falou daquela brincadeira que eu fazia, né? Ainda digo de vez em quando, de Clara ser o termômetro, então Clara sempre foi o centro, mas Clara sempre foi muito vulnerável, muito vulnerável. Então qualquer saída do nosso olhar poderia acontecer alguma coisa. Ela entrou na traqueostomia, já tinha GTT, por decisão divina, né? Tudo aconteceu para que aquilo acontecesse e ela melhorasse. Ela sempre foi muito aspirada, muitos problemas. E quando ela parou, que recebeu a traqueostomia, ela recebeu uma condição de vida melhor, que a gente começou a viver mais, né? Eu comecei a ficar mais tranquilo. De uns tempos para cá, ela vem melhorando cada vez mais. Tanto é que a gente começou a olhar um pouco mais para o casamento, de sair juntos e fizemos aí uma viagem inicial, né? Acho que foi a primeira viagem para Israel, não foi? Foi a primeira? Em casal foi. Depois que ela nasceu, foi. E aí depois que ela nasceu, a gente encarou esse desafio de ir para Israel. Eu tinha acabado de entrar no conselheiro do Pablo Massal, junto com ela, e a gente entrou em outra mentoria do Pablo e fomos parar em Israel. No meio daquela guerra toda, nós passamos ali 21 dias, Não, foi menos. 10 dias, 11 12 dias. uns 11 dias eu acho. E aí, Clara, por essa estabilidade, a gente conseguiu deixar com a técnica de muita confiança, que conseguiu lidar ali com aqueles dias de Clara. Mesmo assim, a gente ainda voltou com algumas intercorrências que aconteceram, mas a gente conseguiu separar e viver ali um pouco de casal, longe de casa. Depois a gente foi para Alphaville fazer um evento lá, Master Salto, e fomos só de novo, foi em agosto. E aconteceu outra coisa na volta também, que ela foi internada. Enfim, é um desafio. A gente está aqui, ó, perto de casa, né? Estamos a 5 minutos de casa. Não estamos em casa, estamos a 5 minutos de casa. Ela está só com a técnica de Carolzinha, mas o nosso radar. Não tem como. Um quebra-cabeça, é um jogo de xadrez equilibrar o casal e uma vida atípica. Eu sei que muitos casais se desfazem dessa realidade. Eu agora estou conhecendo que tem o Juliano Casarré, mas ali o cara realmente é fora da curva. Mas todas as outras famílias que eu conheci, aliás, tem o da Bolotinha, como é o nome? A Ana. A Ana, Os pais de Mozão Bolotinha. Mozão e e Ana. Mozão e Ana, que a filha já partiu, mas que não derrubou, balanceou o casamento, né? Mas não derrubou. Todo o resto, os caras foram embora. Dificilmente a mulher vai embora, a mulher fica segura a bronca mais pesada e o cara não resiste e vai embora. Mas é um desafio manter um casamento, né? Tem que ter muito amor, ser muito apaixonado. E aí isso aqui não falta. Eu digo para minha esposa, eu amo da mesma forma que 28 anos atrás. O mesmo olhar. É química. É química um caramba. A química ela passa, mas se você ama, você escolheu, porque eu escolhi amar, Ana. Eu escolhi ela namorar. Dei muito trabalho no início do namoro, mas eu escolhi continuar com ela, noivar, casar. Então é como uma missão mesmo de marido. Amor é uma decisão, né? É Não uma existe aquela decisão. paixão, né? Eu lembro que eu fiquei super apaixonada por Luciano, inclusive a gente quando começou a namorar, que a gente deu um tempo, né?
Eu continuei apaixonada, as meninas na faculdade não me aguentavam, porque eu não tinha outro assunto. Era só o Luciano. Mas isso, aquele frio na barriga, aquela coisa, isso é a paixão. E isso passa, né? E o casamento, quando a gente decide amar, são todos os dias. Tem dia que você quer demitir ele, tem dia que você quer demitir seus filhos, demitir seu marido. Você quer dizer assim, eu quero ficar só hoje, pelo amor de Deus, nem fala comigo, você não está afim. Mas você decide fazer diferente. Você não está com vontade de nada, e você olha assim, meu amor, vou trazer um café da manhã na cama para você. Aí você faz exatamente o contrário do que você estava querendo. Porque é uma decisão. Tá querendo jogar o café, né? Você está querendo jogar o café quente em cima dele, mas não, você vai levar ali a bandeja com todo amor e você vai fazer o melhor café da manhã que você já fez. Porque é uma decisão. A gente falando dessa questão dos dados, eu fui buscar um dado aqui. A paixão, ela vem... É como você vai comprar um produto. A embalagem é linda. Você não consumiu o conteúdo, você vai descobrir o conteúdo, né? Eu amo o conteúdo, eu amo o seu conteúdo. E a questão da paixão, eu continuo apaixonado, não vou mentir. É a mesma coisa, porque a paixão, aquela paixão de novo, de 20 anos, 20 e poucos anos, daquele desejo, você deseja, segundo o filósofo diz, né? Clóvis de Barros, você deseja aquilo que você não tem. Então, quando você tem, você deixa de desejar e agora você passa a amar ou odiar. Sim. Com frio. Com frio? Então, eu amo o conteúdo, eu amo a vida que eu escolhi. Eu não troco isso que eu escolhi por nada. Então, pode ser que aquela paixão de novo, de descobrir, do desejo, do segredo e tal, ela arrefeça, mas ela não desaparece por completo. A gente falando dessa questão do casal, né? A Luciana falando assim, quantos foram que a gente conhecia, né, de crianças? E esse número, eu acabei de fazer a pesquisa aqui, e ele diz o seguinte, no Brasil, cerca de 78% dos pais abandonam as mães de crianças com deficiência antes dos 5 anos. 78%. Eu fiz uma palestra, quando eu fiz minha palestra lá em Paris, eu comecei com esses números e as pessoas já ficaram bem impactadas, porque eu queria fazer eu ia fazer uma palestra completamente diferente. Na semana véspera, eu estava inclusive já lá na França e veio no meu coração para eu mudar completamente aquilo que eu ia falar. E eu abri a palestra falando justamente desses números, do abandono das mães. Porque já é desafiador o casal, e você imagina você sozinha, a mulher sozinha, né? Então tem muitas mulheres carregando um peso aí, um fardo muito grande, não é fácil. Mulheres que não têm vida, não têm lazer, não conhecem outra coisa a não ser o problema do seu filho. Inclusive se fecham para outras relações, se fecham para ter outros filhos, e vivem unicamente aquela realidade, né? Então, essas pessoas que inclusive a gente quer atingir, né? Essas pessoas que a gente quer alcançar, para tentar levar o nosso aprendizado e dizer que existe saída, que não é pesado o tempo todo, que não precisa ser pesado o tempo todo, que a gente tem que aprender a lidar com as emoções, que a gente precisa encontrar uma rede de apoio, que a gente precisa encontrar um jeito da gente também não deixar de ter a nossa vida, porque a gente teve um filho que tem uma necessidade especial. E vamos lá. Ver algum tema aqui que a gente pode falar sobre isso. Falando de movimento, né? Vocês viajou, a gente foi para São Paulo, para Alphaville, para Israel, você foi para Paris. Olha só, nós poderíamos estar trancados em casa. Reclamando e fazendo coisas que a grande maioria faz, que é não avançar. E a gente decidiu avançar numa situação extrema, porque é a incerteza de sair de casa e voltar e a sua filha não está.
é uma incerteza completa. Mas a física quântica, estudando isso, eu achei linda essa frase, onde ela diz assim, ó, a física quântica ela estuda as probabilidades, onde as certezas não existem. Então, nada é certo. É provável que, sempre é provável que. Então, você estuda bastante para ser provável que você alcance os seus resultados. Mas pode ser que você estude 99% e aquele 1% dê errado. Aquele 1% de probabilidade de dar errado, deu errado. E não foi culpa sua, é porque tudo é provável. Esse movimento Master Salto, a gente está aqui no primeiro Mastercast, que não é só nosso. É meu, é de Ana, é de Carolzinha, que vai sentar ali, é dos convidados que vão sentar ali, profissionais, empresários, pais e mães, atípicos ou não, mas pessoas que querem deixar a sua mensagem através de um podcast, que a gente sabe hoje que é um meio de comunicação mais ouvido, mais assistido no Brasil hoje, e até no mundo. Tanto é que a Netflix agora absorveu os podcasts do Spotify, que o Spotify também transmite vídeos, absorveu e vários grandes podcasts vão passar a aparecer lá no Netflix. Nem se fala do JJ Podcast, que é o maior do Brasil hoje, né? Que atinge aí 71% dos brasileiros, praticamente. Então aqui é para você abrir a sua boca, a sua voz e trazer o seu conteúdo para cá, tá? Eu quero que você fale, antes do próximo ponto, dessa ajuda para as mães especiais, através do movimento Mulher Plena também, e do curso que a gente gravou juntos para mães e pais atípicos, né, que está lá no link da bio, e como surgiu essa ideia de gravar esse curso, de qual dor surgiu, eu já sei qual foi a dor, mas quem você quer atingir? A dor surgiu, o desejo de transbordar, né, na vida das pessoas, porque assim, eu vivi momentos muito desafiadores na minha vida, né? Eu troquei a palavra difícil pelo desafiador. E eu vivi desertos parece assim, que não teria fim. E chegou um momento da minha vida que quando eu consegui passar esses desertos, eu consegui enxergar as coisas de outra forma, que foi quando eu saí daquela bolha, né, da reclamação, do ambiente que eu estava ali, que eu não enxergava nada, né? Eu estava comentando sobre isso esse final de semana com as meninas lá no evento. Fui para São Paulo fazer um evento com mulheres e eu falando da questão do ambiente do trabalho, né? No banco, eu fui bancária há 26 anos, a gente tem um péssimo hábito de reclamar, de murmurar. Luciano já viu muitos isso. A gente fazia reunião lá em casa com as amigas, né, do banco, e ele ficava lá, vocês vêm pra cá, desopilar, né, fazer um happy hour, Eu e nunca vocês entendi essa só dinâmica. falam de banco Nunca entendi. e só reclamam. Mas era um vício da murmuração e da reclamação. Porque você está inserida no ambiente e a coisa era tão feia que, tipo assim, você chega na Copa, você reclama, você vai no banheiro e você encontra algum colega, é para reclamar. Você cruza no corredor, você tem que chamar a atenção, porque você tá sempre no limite do estresse, das cobranças, de metas, de tudo. Então, é ali. E era tão louco que, tipo assim, você larga e vai para casa. Você quer chegar em casa, né? A gente ficava no estacionamento. Eu ficava até brincando, fazia um grupo de oração lá, porque era um círculo de murmuração. Veja só o nível. E você está inserido naquele ambiente. E como é que você vai sair daquilo ali? Se você passa o dia inteiro ali, na hora de ir para casa, você ainda fica ali reclamando. E você não enxerga a saída. E quando é por isso que a ambiência é tão importante. Então foi quando a gente começou a participar de outros movimentos, de ficar inserido com outras pessoas, de conhecer, e não só fisicamente, mas muito também virtual. De a gente estar assistindo podcasts, de estar participando de eventos, de estar participando de mentorias, de estar em ambientes que realmente virou a chave da nossa cabeça, né? Foi quando aí eu saí, decidi que essa minha carreira de 26 anos ela tinha chegado ao fim, não fazia mais sentido, né? E saí, pedi demissão e saí para viver exatamente isso que eu estou vivendo hoje.
E o que é que surgiu esse incômodo? Meu Deus, se eu já passei por tantos desafios, né? Eu não clara de passar 64 dias internada e eu continuei trabalhando todos os dias. Então, as pessoas falam assim, como é que você aguenta, como você aguenta? Eu digo, primeiro que eu preciso trabalhar. Eu era CLT, eu não podia ficar no hospital com a minha filha. Eu não tinha período de férias para tirar para fazer isso. Luciano que estava lá. Eu tinha outra filha também que eu precisava dar assistência em casa, né? Então, eu precisava administrar aquilo. Então, nossa, eu passei por tantos desafios que tantas pessoas chegavam para me dizer, eu não daria conta. Se eu tivesse no seu lugar, eu não daria conta. Então, o que é que eu pensei? Eu falei, nossa, por que eu não posso colocar isso, transformar isso num conteúdo para ajudar pessoas que ainda não conseguiram enxergar uma saída, que ainda não conseguiram enxergar uma forma de dizer assim, poxa, dá para viver, dá para se ter vida, mesmo você sendo CLT, você sendo mãe de um filho atípico, de uma mãe de filho, dá para você sustentar o seu casamento, dá para você fazer tudo isso. Agora você precisa trabalhar essa questão das emoções, você precisa ampliar o seu conhecimento, você precisa ter apoio emocional, ter apoio de pessoas, ter apoio de ambientes, né? O movimento de mulheres, né, ele só cresce, né? Quando eu vi hoje, a gente começou aqui falando dessa história dessa polêmica, desse movimento do Juliano Casarré, que é para homens, mas por que não para homens? Se a gente precisa de homens mais fortes, de homens mais presentes, de homens que estão lá sustentando o seu casamento, sendo os provedores, né? Porque hoje a gente está vendo aí homens fracos, homens que desistem, qualquer um, 78% dos homens que estão deixando a sua relação porque nasce um filho especial. Então, a gente de mulheres não tem tantos movimentos de mulheres. Quantos movimentos de mulheres existem? Inclusive os movimentos assim, bem, né, que eu não quero nem chegar perto, mas eu falo de movimentos de mulheres cristãs, de movimentos de mulheres que querem crescer, que querem prosperar, que querem se apoiar, né? Então, eu decidi que a gente precisava criar um movimento, não só para mães atípicas, né, mas principalmente de apoio, da gente se dar as mãos, da gente dar os ouvidos. Às vezes você não consegue estar na presença física, mas você consegue estar numa presença online, através de uma reunião do Zoom, através de uma live que você faz. Então, de você estar levando esse apoio emocional, de estar levando um pouquinho do seu conhecimento, de você transbordar um pouquinho da sua vida para as outras pessoas. E aí nasceu o primeiro de muitos que estão chegando aí, né? Que a gente tá nesse processo de gravação e de separação de conteúdo, que é para mães especiais, para aquelas que estão descobrindo o diagnóstico. É um apoio após o diagnóstico, né? Então, eu gravei um conteúdo, acho que são 6 módulos, mais ou menos, onde eu trago um pouco dessa minha experiência, de como eu recebi o diagnóstico de Clara, como eu lidei com isso, né? Como a gente lidou como casal, como família, como tratar alguns temas como negativas de plano de saúde, como tratar algum tema, por exemplo, como home care, como justiça, né? Porque a gente tem vários liminares. Porque quando você quer dar um melhor tratamento à sua filha, geralmente o plano de saúde ele não quer. Então a gente precisa ir atrás de quê? De bons advogados, né? Para poder colocar na justiça e conseguir a melhor forma. Quantos exames na época, né, a gente não tinha, não estava no rol da ANS, né, ou não tinha, e a gente conseguiu judicialmente em busca do diagnóstico de Clara para a gente poder fazer. Então tudo isso que eu passei, que eu não tinha apoio, eu não tinha conhecimento, eu não tinha onde buscar, a gente era correndo, era sofrendo, indo atrás. Então eu estou simplificando isso e trazendo isso de uma forma muito clara e muito direta para essas mães que estão vivendo um diagnóstico difícil agora, de um filho que está com uma doença especial. E às vezes essa doença é quando nasce, essa doença é quando o filho já tem 3 anos de idade, essa doença aparece quando o filho tem 5 anos de idade. Então, as doenças graves, né, doenças raras, elas não vêm só no nascimento, né? Elas vêm no decorrer da vida. Clara foi uma criança que nasceu completamente normal. E lá para os 4 para os 5 meses, a gente viu que ela realmente estava evoluindo, né? Ela parou o desenvolvimento e a gente viu que tem alguma coisa errada. Então, como eu, né, como mãe,
posso trazer de uma forma simples e direta essa informação para as mães. Então, existe esse curso, né, que está lá na minha bio, que fala um pouquinho sobre isso, né? Do que fazer, do que esperar, né? Os próximos passos após o diagnóstico. E é bem interessante para que você que tem interesse, lá no meu Instagram, no Ana Santa Clara 1, Ana com 2 N's, tá lá esse curso disponível para você ter acesso. Show. Agora vamos falar de uma coisa que a gente já está há quanto tempo nesse... Eu não faço a mínima ideia de quanto tempo a gente já está aqui gravando isso. Estamos Mas a a- gente não tem hora, não tem nenhum script. Eu vim aqui para pegar alguns pontos que eu 1h07. acho essenciais. 1h07. Que eu acho essencial, que a gente precisa falar, né? Quando a gente está falando sobre esses temas, de trazendo de casamento, de fortalecimento emocional, né? E uma das coisas que nos sustentou até hoje foi a parte espiritual. Se a gente não se fortalecer em Deus, a gente não se sustenta. Então, se não fosse Deus, se não fosse a nossa fé, se não fosse eu e Luciano estar ali, né? Porque não foi o tempo todo que a gente teve a mesma fé, não foi o tempo todo que a gente teve, a gente tinha a mesma confiança em Deus, né? A gente no início foi um processo, né, de estar apresentando Deus para ele, de estar trazendo ele para esse contexto cristão, logo que eu conheci, né, quando eu comecei a namorar. Mas a gente, quando casou, a gente já estava vivendo verdadeiramente a mesma fé, juntos, né? Na mesma igreja, professando a mesma fé. E se não fosse isso, a gente não estaria aqui. Se não fosse Deus, se a gente não tivesse construído o nosso casamento, se a gente não tivesse construído a nossa família, né, com essa base, onde Deus é o centro, Deus é a base disso tudo, nós não estaremos aqui. Aquelas noites traiçoeiras, aquelas noites desafiadoras, né? Aquele dia que a gente viu aquele oxímetro assim, em linha reta, né? Quando Clara teve uma parada cardíaca na nossa frente. Se não houvesse a nossa fé, se não houvesse essa conexão do casal com Deus, juntos, né? Caminhando na mesma direção, jamais a gente estaria aqui. A gente jamais poderia estar trazendo essa contribuição. Eu jamais poderia estar falando para outras mães, porque certamente eu não teria dado conta. Então, vou falar aqui 5 palavras e tanto eu quanto você dá o que vem na hora, assim, no susto no coração, né? Tá. Para ver se a gente combina. Família. Família é a base de tudo, né? Sem ela, a gente não constrói nada. Ou nada faz sentido, né? Não consigo ver sentido de estar aqui nesse mundo se você não tem uma família. Casou com a minha palavra, né? Também vem base, só vem base na minha mente, porque todo o entorno, tudo que acontece no mundo é justamente por causa das famílias desajustadas. Tanto é que o maior ataque do inimigo do sistema é na família. É sempre na família. Falando de novo do Casarré, eu estava tomando banho pensando nisso. Olha o que o sistema faz. Traz um Malhação, traz um Peppa Pigs, traz um... qual é o outro? Simpsons. Sempre, olha a figura do pai. O pai é o general. Diminuído. Sempre diminuído, sempre Fraco. ridicularizado, sempre um bobão, sempre. E o sistema vai fazendo isso aonde? Nas crianças. Nas crianças. Para ele perder a referência do pai. Então, família realmente é a mesma... Estamos em sintonia na família. Próxima palavra, casamento. Casamento. Casamento é construção. É uma decisão diária. É um sim diário, né? A gente acha que casamento a gente dá um sim lá na igreja, né? Ou lá no cartório.
Mas o casamento, ele é construído diariamente. É um sim diário. É uma decisão diária. Eu acordo todos os dias e decido dar o melhor para meu marido, dar o melhor para o meu casamento. E quando eu não dou o meu melhor, a relação sente, né? Então, é uma decisão diária. E é feito de acertos e de erros, né? Nós somos seres humanos, mas a gente sempre quer acertar, né? Casamento é um desafio, porque são duas histórias que viveram outras histórias, outras crenças se juntando para viver uma nova vida. É um mastermind, né? É uma terceira mente. Imagina eu trazendo todos os meus bloqueios para dentro do casamento. Nós não estaríamos casados há 28 anos. Se eu replicasse um dia, um mês do meu pai dentro da minha casa hoje, a gente não estaria juntos. Então é por isso que não tem nada a ver com o que eu vivi. É a nova mente, é o que a gente está criando junto. Então a gente decidiu criar uma família juntos. E é um desafio, porque você tem que abdicar do que você é, um pedaço de verdade, porque eu não sei de fato quem você é lá atrás, as suas vivências. Você não sabe, Você traz as suas mochilas, né? você Cada um não traz a sua sabe história. da minha história, como eu vivi. Então a gente tenta trazer uma nova história e vem dando certo, graças a Deus. É E um o desafio. casamento, complementando, né? Ele não é a dois, né? Ele é a três. Se ele for a dois, provavelmente ele não consegue, não vai ter base, né? Se Deus não estiver presente na nossa relação, né? Então é uma coisa que a gente sempre está trazendo, né? Sempre tem essa consciência de que assim a gente tem princípios, a gente tem valores, né? O respeito mútuo, tem tudo que, né, norteia aí uma relação de casal, né? Que precisa ter respeito, que precisa ter amor, que precisa ter carinho, que precisa ter dedicação, que você precisa morrer para si, para viver para o outro, né? E que as pessoas hoje estão entendendo isso de uma forma completamente equivocada, né? Mas Deus sempre na base. Aproveitando que você falou Deus sempre na base, e o que é Deus para você? Deus é meu papai. Eu sou filha amada, né? Deus é o criador do universo. E Deus é tão maravilhoso, tão maravilhoso, tão maravilhoso, que Ele nos presenteou com o seu filho para nos salvar. Então, minha relação com Deus, cada vez ela muda mais, sabe? Porque quando você reconhece, existe uma coisa que eu já tinha ouvido isso, já vinha tentando colocar isso na prática da minha vida, mas é um desafio. É porque muitas vezes a gente começa a entender, e muitas vezes por conta da religiosidade ou da forma que a gente aprendeu, a gente quer colocar assim, a gente como serva de Deus. Deus é o Senhor de tudo, do universo e tal, e nós somos servos de Deus. Só que nós não somos servos. Nós somos filhos. E é muito diferente uma relação de alguém que é servo e de alguém que é filho. Então, diariamente, eu tento desconstruir essa relação que eu tinha aprendido de ser serva de Deus, para ter uma relação de filha. Porque um servo, ele não tem intimidade. O filho tem. O servo, ele não tem determinadas conversas com o Senhor, mas o filho tem com o pai. O filho coloca a cabeça no colo do pai, o servo não. Então, eu tenho tentado reconstruir essa minha relação com Deus, e a minha relação com Deus é essa, de filha e de um papai amado, que só quer meu bem. Eu sempre tive uma visão de Deus, porque você é ensinado assim, cada família ensina de um jeito. Você foi muito para a igreja, né? Que sua mãe levou, o seu pai é muito para a igreja.
E a minha relação em casa era, a gente ia para onde o vento soprava. Então, eu ia para o terreiro de macumba, eu ia para caminhando para Jesus, aí ia para, meu Deus, como era o nome do outro lá? Eu ia Você para ia para cigana, cartomante, ia para cigana. cigana, aí eu ia para cigana que incorporava, aí ia para cartomante, né, Delmar, que Deus a tenha, já se foi. Eu ia para, não, o ápice do ridículo, eu fui para, meu Deus, tá vindo na mente que eu tenho que dizer porque é ridículo. Perguntar amanhã É o depois. quê? Tipo Dr. Fritz da vida? Essas Não, coisas? era um Não. negócio era um dia da semana, não sei, sei o que, do bode, do burro, sei lá, um negócio que tinha lá. E aí eu acabei, minha mãe foi para o espiritismo, aí eu acabei entrando no espiritismo também, e tomava passe, e fazia aquilo tudo, então... E quando criança sempre escutava, não, Deus castiga, Deus castiga, Deus castiga. Então eu sempre tive medo de Deus, muito medo de Deus, do castigo de Deus. Então eu fazia por medo. E aí, um certo momento, com amizades e tal, aí vamos ser adventista. Aí entrei para adventista. E a minha avó, você tá ficando doido, você não sei o que e tal. E aí eu saí. Então, essa salada nunca tive um apego à igreja nenhuma. Mas sou batizado na igreja católica, primeira comunhão, crisma, esse tipo de coisa. Tudo eu fiz. Mas sempre tive esse medo, né? E acho que quando veio Clara, é que eu passei a descobrir que eu não podia sair de casa, então aquelas frases feitas, um domingo sem missa é um domingo sem Deus, domingo sem missa é uma semana sem Deus, ou se não for para a igreja, você não está com Deus e tal. E uma pessoa, um amigo, disse, olha, vocês são a própria igreja, vocês vivem a igreja dentro de casa. Não que a igreja não seja importante, porque nós somos seres sociais e é preciso sair de casa para ouvir outras histórias, para conversar com outras pessoas, para congregar com outras pessoas. É preciso. Isso já é uma terapia. Mas não é que você está dentro de casa, você não pode conversar com Deus, ou viver com Ele, ou perguntar tudo a Ele, ou ouvir Ele falando com você. Minha mãe, você não reza, eu não vejo você rezando. A pessoa tem que ver. Geralmente o religioso tem que ver você rezando para acreditar que você conversa com Deus. Eu não tenho a mesma intimidade, por exemplo, de Ana, a mesma entrega dela. Mas eu não faço nada, não é por medo dele, mas é que ele não aprove. É como se ele fosse um pai, que ele está sempre ali, olha, eu aprovo isso que você está fazendo. Pode ir que eu estou junto. E eu acredito que ele está sempre comigo, porque eu não tenho tomado. Eu posso tomar decisões erradas, mas nunca decisões que, tipo, são, isso vai desagradar a Deus. Então não tenho isso é o que eu estou falando de coração, essa intimidade de papai, né? Meu papai, como se fosse meu pai. Talvez por traumas e bloqueios que o meu pai da terra me trouxe, na relação de pai que eu não tinha essa relação. Mas eu tenho uma relação de respeito e de ouvir. Essa é a minha relação com Deus hoje. Isso que você está falando é uma coisa que acontece muito hoje, né? Inclusive aquele filme, né? A Cabana, ele traz muito isso, né? Quem já leu esse livro, assistiu esse filme, ele traz essa realidade, né? O filme, ele mostra uma relação de um pai, de um filho com um pai que foi extremamente difícil e que refletia na relação dele com Deus, tanto que no filme a figura de Deus está numa mulher. E ele pergunta, né? Porque tem lá Jesus, o Espírito Santo e Deus, né? E por que que Deus lá, né? Deus Pai, que a gente vê a figura de um homem, né? Que na verdade, né? A gente não tem a figura de Deus como pessoa, mas ele tá lá representado como uma mulher, porque se fosse um homem, ele não teria a confiança e ele não se abriria
e ele não teria aquele momento, não conseguiria viver o que ele viveu, né? É uma história muito linda naquele filme, onde ele perdoa o pai, e ele tem essa experiência muito de Deus, de Jesus e do Espírito Santo na vida dele, da Trindade. Mas essa realidade que o Luciano está trazendo aqui é uma realidade de muitas pessoas, não de homens, mas de pessoas em geral, de mulheres e de homens, que não conseguem ter uma relação íntima com Deus, de confiança plena, de paternidade mesmo, por conta das feridas que trazem com os seus pais, né? E isso precisa ser tratado, isso precisa ser curado, e isso precisa ser libertado para que a gente possa olhar Deus como de fato ele é. Não é um Deus castigador. Infelizmente, hoje, as pessoas estão falando de Deus aí de todo jeito, né? Como se Deus fosse um Deus castigador, um Deus julgador, um Deus disso. E a gente precisa falar de Deus com o que ele é. Lógico que Deus, ele é justo. A justiça de Deus, ela acontece. Mas Deus, ele é amor. Primeira experiência que eu tive lá na juventude, quando me apresentaram Deus no grupo de oração, eu aprendi, Deus é amor. E o que é o amor? Né? Então, Deus é amor. Ele é tanto amor, ele nos ama tanto que ele nos deu o seu Filho único para que todo aquele que viva não pereça, mas tenha vida eterna. Então, assim, eu creio nesse Deus e eu vivo essa realidade. E não seria nada do que eu sou hoje, não estaria aqui hoje, nem aqui falando, se eu não tivesse essa confiança em Deus. E eu espero que você consiga enxergar Deus dessa forma. Amém. Já foram 3, né? Foram 4. 3. Foi família, casamento e Deus? Deus. Mais 2. Filhos? Como é que você vê filhos? Filhos são bênçãos, né? Filhos, nós viemos para o mundo com a missão de crescer e reproduzir, né? Então, filho é a nossa missão aqui, de trazer filhos para a Terra. E é uma responsabilidade, assim, para mim, eu acho que uma das maiores responsabilidades que a gente pode receber nesse mundo, né? De você criar filhos para estar no mundo, filhos que não precisem de você, filhos que sejam criados primeiro com a base de fé, né, de Deus e de amor, para que ele não precise mendigar amor, para que ele não precise ir atrás de pessoas, nem de relacionamentos, né, abusivos, porque está faltando isso. Mas a nossa responsabilidade é de criar, de educar, né? Eu acho que um dos principais crimes hoje dos pais é delegar a criação dos filhos, é delegar para a escola, delegar para a avó, delegar para a babá, delegar para outras pessoas. Então, educação de filho a gente não delega. A educação de filho é alguma coisa que é responsabilidade nossa. A gente não pode deixar isso na mão da escola, na mão da babá, na mão de absolutamente ninguém. Eu preciso diariamente saber, ouvir meu filho. Eu preciso estar presente na vida do meu filho, de qualquer idade que ele esteja. Né? Hoje as pessoas ficam colocando, mas coisas que estão acontecendo, fatalidades que estão acontecendo, que não são fatalidades, né? Crianças que têm acesso a conteúdos porque têm celular muito cedo, porque estão vendo conteúdos que não é da sua idade. Crianças hoje que estão se mutilando, crianças inclusive que estão se suicidando. Como assim? Porque o pai está omisso. Crianças que matam. Qual foi? Foi uma série, né, que foi bem, bem pesada aí. Eu esqueci agora o nome dela na Netflix. Eu acredito que foi na Netflix. Que falava sobre isso, né, de uma criança que vivia num quarto. E os mães, ele matou uma coleguinha. E ninguém acreditava, os pais não acreditavam, porque era um menino calado, um menino que chegava e ia para o quarto, mas ele tinha acesso a videogames, a filmes, a conteúdos que não era. Aquela criança, ela foi saindo de si. A criança não tem a mente preparada para essas coisas.
Então, por que existe classificação etária para a criança? É porque ela não tem córtex cerebral, ela não tem emocional, ela não está preparada para receber aquela imagem, aquela informação, aquele conteúdo. Então, quem pode estar evitando que isso aconteça? Protegendo os nossos filhos? Nós. Ninguém mais. Não só protegendo, como levando para ele aquilo que ele realmente precisa ser, como ser humano, como pessoa, como filho, como alguém que está na sociedade, como colega de sala. Eu preciso educar meu filho, eu preciso dizer o que é que ele precisa fazer, as regras da sociedade. Eu preciso, né? O pai e a mãe, especialmente a figura paterna. Filho é maravilhoso. Eu sempre sonhei em ter filho e filha. Ana falou toda essa explanação, eu concordo plenamente. Não vou me estender sobre a questão do filho, mas era sempre o meu sonho de ter um filho e colocar nele, não minhas frustrações, mas tudo aquilo que eu não tive e entregar ele para o mundo a uma pessoa saudável. Né? Como eu acredito que o nosso trabalho, principalmente com Carolina, ele é bem feito nesse sentido. Carolina é infantil? Tem 9 anos? Tem. Acredita em Papai Noel? Sim. Mas ela não é contaminada por várias coisas do mundo, porque ela não conhece a TV aberta, ela não conhece essas programações destrutivas, ela não conhece muita coisa do que a gente viveu, pelo menos na minha época. Então, eu acho que desse lado é uma forma saudável de criar filhos, trazendo a realidade, trazendo ele o que ele pode, o que ele não pode fazer, aliás, o que ele deve, o que ele não deve fazer, e não criar uma máquina, porque filho não é a sua reprodução. Eu quero que meu filho seja médico como eu fui, advogado como eu fui. Ela tem que decidir o que é que vai ser. Carol tem que decidir o que ela vai querer ser. Não é pressionando que eu vou derramar nela o que eu não consegui ser. Eu adorava desenhar, né? Parei de desenhar, mas eu sempre escutava do meu pai, isso não dá dinheiro, isso não dá dinheiro. Fulano ficou pobre, teu tio é pobre, porque é desenhista. Você vai matando os sonhos. Então, filho é para você. Filho, primeiro, que não é nosso, né? Não é meu nem de Ana, eles não são nossos, é de Deus. Então, quanto mais a gente entende isso, vai desapegando do que pode acontecer, o tempo vai passar, nós vamos nos tornar crianças para a nossa filha, né, Carol, Deus quiser, velhinhos. E é isso. Filho é um presente. Eu não vejo, nem como pai, mas principalmente para a mulher, com todo respeito a quem tem algum problema que não pode, mas tem mulheres que dizem, não, eu não quero ter filho porque é caro. Eu não quero ter filho porque você nasceu para ser mãe. Todos os seus órgãos estão gritando, eu sou mãe. Você escolhe não ser, ou seja, você é um projeto que deu errado, fica até pesado. Será que você é um projeto que deu errado como mulher? Não sei sua ideologia, o que é que você acredita, mas preste atenção, você nasceu para ser mãe. E você decide não ser, é uma pena. E a última palavra que eu quero trazer é mentalidade, para a gente fechar esse podcast. Como é que você vê a mentalidade? Eu falei muito aqui, né, do ambiente, né? Eu acho que a mentalidade, ela está muito associada com quem a gente está andando e os ambientes que a gente está vivendo. Eu passei muito tempo sem enxergar, ou seja, vivendo dentro de uma bolha, porque eu não busquei sair daquilo ali, não busquei uma leitura, eu não busquei uma mentoria, eu não busquei outras pessoas que já tinham saído, ou seja, já tinham alcançado aquela vida que para mim era quase que impossível de alcançar, porque eu não imaginava. Por exemplo, um dia desse eu estava lembrando disso, eu lembro quando a gente comprou nossa casa, há 20 e poucos anos atrás. Então, na idade da gente comprar uma casa, né, já ter uma casa própria já era uma coisa assim muito irreal, né? Na nossa realidade, né, um militar e uma bancária. E eu me lembro que quando eu comprei aquilo, que era assim, eu tenho a minha casa, né? Agora eu não vivo mais de aluguel, eu tenho a minha casa própria. E eu lembro que quando eu entrei naquela casa, eu falei aqui, eu quero morrer aqui. A gente já conversou sobre isso.
Eu entrei, eu me lembrei da casa da minha avó, os netos lá, e era uma casa que era casa de vó mesmo. E eu falei assim, eu quero morrer aqui. Tipo assim, já realizei o sonho da minha vida. Eu tenho minha casa, já posso, né? Já vou morrer aqui, minhas filhas aqui com os meus netos. Quando você muda a sua mentalidade, quando você começa a ver aquilo era muito pequeno. Você começa a ver aquela casa como que diz assim, não, essa casa não me cabe mais. Eu mereço uma casa maior. Eu preciso de uma casa maior. Eu quero um ambiente maior, um bairro melhor, uma vida melhor. Então, quando a gente tem essa mentalidade de crescimento, essa mentalidade completamente diferente de muitas daquelas que a gente foi ensinada, né, da Revolução Industrial, de que a gente tem um emprego, a CLT, a estabilidade, tudo aquilo que a gente aprende, tudo mentira, né, aquela construção que fazem pra gente. E quando você realmente vira essa chave de saber que tudo aquilo é mentira e que você precisa construir uma mentalidade diferente, aí foi quando a gente fez aquela virada de chave, né? Eu consegui dar o basta nos 26 anos de carreira e para vir conhecer ambientes e conhecer pessoas, estar inserido em ambientes que têm uma mentalidade diferente, que me leve para lugares que eu jamais imaginei ter quando eu tinha uma outra mentalidade e que eu hoje quero ter. Então hoje a gente busca conhecimento, aprimoramento e sempre está evoluindo para o próximo nível. Eu sou apaixonado por esse assunto, porque justamente você falou, olha os nossos sonhos limitados, mentalidade fixa. Uma casa para morar, eu como militar, querendo chegar aos 10 anos para ser estável, e ela bancária, sem estabilidade, mas trabalhando para comprar uma casa, como se aquilo fosse o ápice. A gente vem para o mundo para comprar uma casa, não cabe. Quando você expande a mentalidade, você entende que você não é daquela casa. Você não é daquele bairro, você não é daquela cidade, não é daquele estado, você é do mundo. Então, hoje a gente está morando aqui, pode estar morando em Israel, na Tailândia, não interessa, estamos no mundo. Nós não pertencemos aqui. E a coisa mais difícil de acontecer é você crescer na sua própria terra. Porque as pessoas conhecem seus erros, suas falhas, e elas não vão te apoiar para você avançar. Ela quer que você fique ali no mesmo lugar, porque aquilo vai conotar, não, denotar que ela não está avançando também. Então, quanto mais você quer sair dali, mais você incomoda, você atrapalha as pessoas que acham que nascer, crescer, comprar uma casa e morrer é a vida ideal. Se aposentar. E se aposentar. No caso do militar, se estabilizar. Que foi a pergunta que eu mais recebi quando eu ia sair do banco, assim, quando eu pedi. Mas você se aposentou? Mas você conseguiu se aposentar? Eu falei, eu tenho 48 anos, eu tinha 46 na época, né? Eu tenho 46 anos, eu não vou me aposentar nem tão cedo pelo INSS. Como assim me aposentar? Não, eu tenho muita vida pela frente. Então as pessoas querem seguir essa vida, se aposentar, pronto, agora eu posso... Não, tô garantida. Agora eu posso viver. E agora? A melhor idade. Que mentira que é a melhor idade. A sua melhor idade, você estava no pico dos seus hormônios, pico dos seus músculos, da sua energia. Era a melhor idade ali na fase dos 20 aos 30 anos. Então, a melhor idade é um papo furado, desculpe quem entende assim, do sistema para conformar você. De que ele sugou a sua energia trabalhando para ele e no final da vida agora ele vai te dar, quiçá, uma aposentadoria, que a gente nem tem mais segurança sobre isso. Não. Então, se você não faz, você tem energia vital. Enquanto você está vivo, você tem energia para produzir. Não interessa se tem 20, 30, 40, 50. Aliás, você morre quando para de produzir. A pessoa se aposenta e faz o quê? Morre. Parou de produzir. Então, estamos vivos. Entre depressão e morte. Estamos vivos, então temos que deixa produzir. De ser ativo. Temos que produzir, com mais dificuldade, com mais limitação, mas tem que produzir. E a gente não mora aqui, nós somos cidadãos do mundo. Ok? E essa mudança de mentalidade que nos dá a liberdade geográfica, né? Quando a gente não está vinculado a alguma coisa, a um CNPJ, nos dá esse benefício, na verdade, né? Essa probabilidade de você, essa possibilidade de você estar em qualquer lugar do mundo, morar em qualquer lugar do mundo e conseguir levar seu conteúdo e fazer o que você faz da mesma forma. E tem uma voz que você não tinha antigamente, porque a voz era só sim senhor, não senhor, dentro do quartel, ou sim senhor, não senhor para o seu empregador. Ele fica rico, você trabalha para ele. Agora tem a internet, que
uma plataforma gigantesca, está na tua cara, dizendo, abre a boca e fala de graça e seja consistente, que você vai ser monetizado por aquilo. É só você não parar de fazer. Só isso. E esse foi o primeiro Mastercast. E esse foi o primeiro Mastercast, o primeiro de muitos. Vamos trazer muitos temas aqui de mentalidade, de comunicação, que é outra coisa que eu sou apaixonado, de casamento, de filho, de saúde. Vamos trazer convidados também, né, para trazer o seu conhecimento para cá. E você que quer ser ouvido, quer ter sua voz, sua história contada aqui, é só entrar em contato com a gente e marcar que a gente vai te ouvir e você vai distribuir o seu conteúdo para toda essa plataforma da internet, né? E quem sabe ser um grande youtuber. Foi um prazer. Te amo. Tchau. Até a próxima.